Boa noite, minha rainha, boa noite. Vou colocar a música aqui da nossa live. Peraí, bora começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre procrastinação, merecimento e, por consequência, seu saldo financeiro, dinheiro aí que tem no seu bolso. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer, né? Por que será que a gente vai procrastinando e vai se enrolando aí na nossa vida, tá? Convida uma pessoa para essa live, porque, gente, não tá ficando gravado aqui e é super importante você não dar esses gritos aqui de desespero porque você tá procrastinando e não fez dinheiro, tá bom? Ei, Edu, boa noite, meu amor, beijo. Meu marido tá aqui também, beijo, amor. Vamos encaminhar a live, chamar as pessoas aqui, né, gente? Tem que buscar, e eu vim buscar você para essa série de lives aí que eu tô fazendo, a Semana das Mulheres que Prosperam. Quer prosperar? Vem pra cá essa semana que tem muitos temas. A gente pensa que prosperar é só chegar lá no final, que é ter o dinheiro. Mas, na verdade, existe todo um caminho que nós temos que percorrer antes de colocar o dinheiro no nosso bolso. E é disso que nós estamos falando aqui essa semana. Eu tenho certeza, rainha, que se você ficar nessa live, você vai aprender mais sobre como mudar o seu comportamento financeiro em relação a tudo isso que acontece no nosso dia a dia, tá bom? Sejam bem-vindos! Vamos falar sobre procrastinação e dinheiro. O que será que acontece que a gente vai enrolando e quando assusta o mês tá chegando no final e a gente não tem aquela quantia que a gente precisava, né? Por que será que a gente não faz aquilo que a gente precisa? É um tema muito importante. A gente escuta muitas pessoas falando aqui na internet sobre procrastinação, mas hoje a gente vai falar desse assunto relacionado à nossa vida financeira, tá bom? Então vem para essa live. E traz papel, traz caneta, que no final vai ter exercício, uma atividade para ajudar você a melhorar, isso daí na sua vida. Porque aqui a gente não vai falar só do problema, a gente vai tratar o problema, tá bom? Vou diminuir a música aqui pra gente poder começar, iniciar aqui a nossa live. Quem tava aqui ontem já sabe por que a gente tá colocando essa música, né, gente? Porque a gente precisa, essa música ela fala sobre a gente ser persistente. E a gente precisa ser persistente com tudo que a gente quer na nossa vida. Quando a gente não tem essa persistência, a gente tem o quê? Procrastinação, né? E todos nós, gente, todos nós, seres humanos, balancei o telefone aqui, né? Todos nós temos isso, todos nós temos a procrastinação, todos nós procrastinamos em algumas coisas, né? Porque não é tudo que a gente tem vontade de fazer. E como que isso acontece? O nosso cérebro, ele já quer que a gente economize energia. Ele não quer gastar energia aprendendo coisas novas, criando novos hábitos, né? Ele quer economizar energia. E isso facilita a nossa tendência de ser procrastinador. Por isso, todos nós temos isso. Mas por que algumas pessoas conseguem ter um resultado melhor do que outras pessoas? Justamente porque pararam para olhar para essa questão, né, e entender como que elas iriam fazer para poder solucionar isso. Então, quando a gente está falando sobre a gente tá deixando as coisas para fazer depois, porque a pessoa que procrastina é aquela pessoa que deixa as coisas para fazer depois. Ela poderia fazer agora, né, mas ela não faz. Quem aqui sente que já perdeu oportunidades porque ficou adiando decisões? A pessoa procrastina, parece uma oportunidade e a pessoa ela não fala, não dá retorno, ela perde a oportunidade, né? Isso já aconteceu com você? Você conhece alguém, né, que passa por isso? Às vezes surge uma oportunidade, você chama uma pessoa para poder ir com você, por exemplo, num evento. Às vezes o evento é até gratuito. A pessoa fala assim, eu vou olhar. E a pessoa não te retorna e aquela oportunidade passa. E aí você vai naquele lugar sozinho, sozinha, e depois a pessoa manda mensagem para você e fala assim, queria tanto ter ido, mas a pessoa não tomou a decisão. Por quê? Quando a pessoa ela procrastina muito, ei Fê, boa noite. Michele também chegou aí, né, Michele? Um beijo. Quando a pessoa ela tem esse hábito de procrastinar em excesso, né, gente? Porque é normal a gente querer procrastinar, tá?
Eu, Ellen, simples mortal, também passo por isso, também tenho que escolher quais são as minhas prioridades. Então, a gente vai aprendendo sobre isso. Só que quando isso está em excesso na nossa vida, é a hora que isso começa a fazer mal, né? Faz mal para nossa vida, a gente não consegue sair do lugar. Você acorda... Boa noite, Fê. Você prometeu pra você que você iria fazer 1000 coisas naquele dia, só que você não tem um planejamento daquele dia, e aí fica muito mais fácil a gente procrastinar, entende? Por isso que às vezes eu posto aqui no domingo à noite que eu tô organizando a semana, né? A minha segunda eu já sei o que eu vou fazer, a terça eu já sei o que eu vou fazer, amanhã, por exemplo, eu já sei o que eu vou fazer. Mas não é só a gente ter uma agenda pra gente não ser procrastinador, né? Então, Rainha, você tá me dizendo que é só comprar uma agenda e colocar lá na minha agenda o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Não, é você ter conhecimento do lugar onde você quer chegar. Só a agenda, ela não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa ter um propósito, você precisa ter uma visão do que você quer para sua vida, para você não procrastinar demais. Porque a procrastinação, ela vai acontecer na nossa vida. E muitas vezes, o que a gente quer? A gente quer viver, porque as pessoas vêm aqui na internet e falam que, né, você tá procrastinando, isso não pode acontecer, como se a gente fosse super-heróis e heroínas. E isso é mentira, todos nós temos isso. Boa noite, sua lindeza. Quanto tempo, né? Também tinha parado de fazer live, né, gente? Aos pouquinhos vamos voltando, falando sobre dinheiro, sobre a energia do dinheiro, sobre tudo que acontece antes da gente colocar o dinheiro no nosso bolso. Porque a gente quer dinheiro no nosso bolso, a gente quer realizar sonhos, né? Mas para isso a gente precisa entender tudo que acontece antes, né? E a procrastinação, né? Quando eu tô nessa fase, procrastinando demais, não tô cumprindo os combinados, não cumpro os acordos, eu prometi que eu vou entregar um trabalho na segunda e chega a segunda-feira eu não entrego, eu não dou satisfação lá no final do dia pro meu cliente. E aí eu falo pra ele, não, amanhã eu te mando. E aí amanhã eu não mando. Então o procrastinador, ele não desmarca as coisas, não é só uma vez, não. Ele desmarca várias vezes. Então, um dia você atrasar uma entrega, né? A gente até compreende. Agora aquela pessoa que, né, pegou um trabalho para fazer e desmarca uma vez, desmarca duas, desmarca um pagamento que vai fazer, desmarca as coisas, sabe? Não tem comprometimento. Isso aí, se isso está acontecendo na sua vida, isso é algo que você precisa olhar e cuidar, né? Procrastinar uma tarefa ou outra, né? É normal nosso, né? Do ser humano, mas não é normal você procrastinar tudo que você tem para fazer na sua vida, você deixar para depois, você olhar para uma situação que não tá boa e simplesmente ficar adiando, né? Tudo que tá acontecendo. Então, até o final da live, a gente vai ter, de uma forma simples aqui, um método que vai ajudar você a se livrar da procrastinação. Por quê? Quando que começa o ciclo da procrastinação? A gente vai adiando a tarefa, né? Eu tinha, por exemplo, que eu combinei que eu ia fazer dieta. Vou usar o exemplo da dieta porque é o exemplo que vocês sempre trazem também dentro da mentoria. Eu falo que gasta dinheiro com comida e é de forma emocional, né? O dinheiro tá indo embora por causa da comida. É permitido comprar comida. O que tem eu gastar o meu dinheiro com comida? Ninguém fala pra você, não compra isso não. Não, mas eu tô com vontade de comer. Então você justifica aquilo. E muitas vezes aquilo ali você tá fazendo o quê? Você tá procrastinando, né? Via o quê? Via oral, ali se alimentando mal normalmente, né? Porque é uma comida que você pediu no iFood, é uma pizza, é um sanduíche, nunca é uma coisa saudável que vocês colocam o dinheiro de vocês quando vocês estão no ciclo da procrastinação. Tô nesse ciclo, o que eu faço? Eu pego meu dinheiro e compro uma coisa que não era boa, né? Uma comida aí, peço alguma coisa. Aí depois o que vai acontecer? Eu sinto culpa. Imediatamente depois que eu fiz aquilo, vem aquela sensação de culpa. Quando eu procrastino, significa que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso resolver, só que eu não tô dando conta. E aí, pra tampar aquele buraco, às vezes eu vou comer, às vezes eu vou beber. Entende? Eu usei o exemplo da dieta aqui, gente, porque é algo que, né, assim, todas nós mulheres passamos, tá? E aí a gente sentiu culpa, comprei, adiei o que eu precisava, que era ir pro fogão, fazer a minha comida saudável. Eu prometi que eu, né, ia cumprir com a dieta. Adiei aquilo que eu precisava fazer. Pedi comida, comi, senti culpa. Depois, eu prometo que eu vou mudar. Né? Não é assim? Não, mas foi só hoje. A partir de amanhã, eu não vou mais fazer isso. A partir de amanhã, eu mudo.
Só que aí chegou amanhã e você adia mais uma vez. E você vive nesse ciclo, seja com a sua vida profissional, seja com a sua vida financeira. Eu falei que eu não vou gastar no cartão mais esse mês. Mas aí aconteceu alguma coisa, né? A minha emoção faz o quê? Eu procrastinar. Vou lá, pego o cartão, passo cartão, sinto culpa, falo que não vou fazer, prometo que eu vou mudar. Aí no outro dia eu adio e volto e repito o ciclo todo. Normalmente isso acontece com a gente em várias áreas da nossa vida. Então quando você tá andando nesse círculo, né? Procrastinar não é falta de tempo, gente. Eu não procrastino porque eu deixei de fazer a comida da minha dieta porque eu não tive tempo. É porque eu não tenho clareza da decisão que eu tomei. Então, como que eu vou ter clareza da decisão que eu tomo para eu não voltar para esse ciclo da procrastinação? E é muito legal, né? Porque eu falo assim que enquanto a gente ensina, a gente aprende, né? Então, quando eu estava estudando para poder fazer essa live aqui para vocês, tantas coisas falaram comigo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, isso daqui, esse projeto poderia ficar para o próximo ano. Mas sabe uma coisa que faz a gente parar de ser procrastinador? Não é só a gente ter a nossa rotina. Acordei, levei meu filho na escola, voltei, fiz um atendimento, fiz 2 atendimentos, aí deu a hora do almoço, eu vou almoçar, aí depois do almoço eu, vou fazer alguma coisa, vou sair, vou em algum evento. A sua rotina, você já dá conta dela, entende? Você não procrastina com as coisas da sua rotina. Se você tá em casa, rainha, e você, meio-dia, você é a responsável, né, por fazer o almoço, esse almoço ele vai ficar pronto, né? Essa casa, você vai limpar essa casa, porque aquilo faz parte da sua rotina. Onde é que a gente procrastina mais? Nas nossas tarefas. Por exemplo, se eu colocar que eu vou ler todos os dias, isso faz parte da minha rotina. Agora, se eu comprei um livro, cadê o livro que eu tô gostando de mostrar pra vocês? Comprei um livro essa semana e eu quero ler ele amanhã. Isso é o quê? É uma tarefa. E pode ser que amanhã, na hora de eu pegar o livro pra ler, eu falo assim, deixa pra depois. Amanhã eu leio. Não vou ler hoje, não. Então, eu procrastino muito quando eu tenho tarefas que não fazem parte da minha rotina. Se eu leio todos os dias, meia hora, aquilo é uma rotina. Se eu leio um livro, só quando eu ganho, eu compro um livro novo, aí eu vou lá e vou ler alguma coisa dele, isso seria uma tarefa. Então, quando eu tenho uma tarefa, é a hora que normalmente eu costumo fazer, né, a procrastinação. Eu entro nesse ciclo de procrastinação. Não é um hábito meu ainda comer de forma saudável. Eu falei que eu vou fazer uma dieta, por quê? Porque eu não tenho esse hábito. Então, para eu poder criar esse hábito, é mais difícil, né? Não faz parte da minha rotina. Então, para eu poder incluir, eu começo como se ele fosse uma tarefa. Amanhã eu tenho a tarefa de fazer uma salada. Amanhã eu tenho uma tarefa de comer um peito de frango grelhado. Eu vou ter que fazer. Eu não posso pedir sanduíche no aplicativo amanhã. Não posso pedir qualquer tipo de comida. Porque eu coloquei esse compromisso para mim. Mas aí, quando chega a hora e você procrastinou outras coisas e se atrasou, o que você vai fazer? Você vai comer aquilo que tá pronto, aquilo que tem, aquilo que é o mais fácil. Por quê? A gente passa o tempo todo, gente, buscando facilidade na nossa vida. Quem não quer facilidade, né? Quem der tivesse uma varinha de condão, eu falei, né? Uma varinha de condão para fazer as coisas para nós. Mas isso não existe. E essa varinha de condão é você. Ela é o quê? É a sua mente. Então, a gente perde oportunidades, né? Quando a gente fica procrastinando, a gente não tem força para poder fazer as coisas. E aí, como que isso afeta a minha vida financeira, rainha? Porque aqui nós estamos falando também de dinheiro, né? Quando eu sou uma pessoa que procrastina, às vezes eu tenho ali, sabe, um valor para poder começar a investir. Aí eu falo assim, amanhã eu baixo o aplicativo lá que a rainha do financeiro me ensinou na aula de investimento. Não vou baixar agora, não. Depois eu faço isso. E aí você nunca consegue fazer o seu investimento. Você nunca consegue guardar o dinheiro para poder começar. Você tem medo de pedir aumento lá na empresa pro seu chefe, né? Você tem medo, porque você não sabe de qual que é a forma que você é útil lá. Você fica procrastinando no trabalho.
Ei, Drica, um beijo, rainha. Então, você procrastina no trabalho, então você fala assim, Pepe, como é que eu vou pedir aumento, sendo que eu vou justificar esse aumento com o quê? O que eu aprendi de diferente esses anos todos que eu tô aqui nessa empresa, que eu posso chegar lá agora e falar, olha, agora eu tenho isso aqui, eu tenho esse conhecimento, eu preciso subir de nível aqui na empresa, não tô vendo pra onde eu tô crescendo, eu quero crescer. Só que você tá lá 10 anos, nunca investiu em fazer um curso, né? Só se prometeu, não fez nada pra poder, sabe, mudar, foi procrastinando. Então tem muitas pessoas que vivem assim. E depois, na hora que você, né, conecta isso com a renda que você tem, sabe? Você começa a perceber que, poxa, eu não fiz as coisas que eu poderia ter feito para poder crescer. Eu não tomei as decisões que eu poderia ter tomado para poder crescer. Eu não tive essa clareza. E Nara, boa noite. Eu não tive essa clareza para poder chegar aqui agora e falar para o meu chefe que eu preciso de um aumento. E lá, aquele dia na aula lá sobre investimento, eu sequer baixei o aplicativo, porque naquele dia eu não tinha dinheiro e eu continuei não tendo. Eu deixei de olhar para aquilo que era importante. Então, quando a gente procrastina, é isso que a gente faz. A gente deixa de olhar para aquilo que realmente é importante, que realmente poderia mudar a nossa vida. A rotina, ela é saudável, mas normalmente ela não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida? Se acrescentar tarefas novas e criar novos hábitos, aí aquilo ali vai fazer parte. Aí você tá pronto para poder buscar uma outra coisa. Aí agora, chegou o início do ano, a gente colocou lá na nossa lista, né? A gente quer emagrecer, a gente quer ficar rica, a gente quer viajar. E aí? Mas só colocou lá. Cadê a clareza? Eu vou emagrecer como? Eu vou ficar rica como? Eu quero prosperar de que forma? O que eu vou fazer? Não tem. E aí, o que acontece? No dia 2 de janeiro, você tá procrastinando. E hoje é que dia de fevereiro? 4 de fevereiro. E você tá procrastinando. Por quê? Porque você não tem visão. Você não entendeu. Você não tem clareza para onde que você vai. O que você tem que fazer para parar de procrastinar e tornar isso aí realidade na sua vida. E isso, como eu tô dizendo aqui para você, faz o quê? Você perder oportunidades financeiras. Às vezes a pessoa, ela procrastina tanto para poder organizar as finanças dela, que ela deixa para fazer isso no pior momento, no momento que ela tá no aperto total. Eu falo, gente, é simples. O básico funciona. Faz assim. A pessoa não faz. Aí no dia que ela já não tem mais onde buscar recurso, é a hora que ela senta para poder fazer as anotações dela. E aí ela vê que, né, poxa, o que eu vou poder fazer aqui agora? Eu já tô dentro de uma bola de neve. Por quê? Por quê, gente? Por quê? Como que a gente entra na bola de neve financeira? Hoje eu não tive compromisso para poder pagar minha conta de luz. Aí daqui uma semana eu tenho a conta de água também. Aí na mesma semana eu tenho o telefone. Aí eu tenho 3 contas. O que você fez? Você acumulou. E quando a gente acumula as coisas, a gente não dá conta de resolver, a gente não olhou para, né, procrastinou as finanças, a gente vai criar o quê? A gente vai criar problemas maiores. Porque a conta de luz, vamos supor, era R$300. Você precisava disso e você não tinha. Aí acumulou com a conta de água, que é 200. Aí acumulou com a sua conta de telefone, que é 150. Então você consegue fazer o quê? Acumular problema, criar uma verdadeira bola de neve na sua vida. E quando a gente tá assim, isso gera o quê? Impacto emocional na gente. A procrastinação, o que ela gera? Ela gera ansiedade. Quantas pessoas estão com crise de ansiedade no nosso país? E quando a gente vai entender o que está acontecendo, nem sempre é porque aquela pessoa está sendo cobrada. Não, é porque aquela pessoa procrastinou. Aquela pessoa está parada. E aí quando ela começa a ver aquele movimento todo, ela entra num estado emocional de eu sou incapaz. Eu não consigo fazer essas coisas. E aí entra o problema do quê? Que a gente falou ontem sobre o poder da autoconfiança, da autoestima. Pessoas que procrastinam muito têm baixa autoestima. Elas não têm autoestima. Quando você está procrastinando para não fazer sua dieta, é sua baixa autoestima. E por causa de quê? Porque você não tem clareza daquilo que você quer, do propósito. Você não conseguiu se ver magra lá na frente. Entende? Você não conseguiu entender. Então, se a gente não consegue entender, qualquer coisa vira desculpa pra gente sair ali da dieta, pra gente poder comer, pra gente poder gastar o dinheiro com comida.
pra gente poder falar assim, eu vou começar segunda-feira minha dieta, né? Porque segunda-feira é o Dia Internacional dos Começos. Então, segunda-feira eu começo a organizar minhas finanças, segunda-feira eu começo a minha dieta e hoje, vamos supor que hoje seja sexta-feira. Hoje é o dia do lixo. Então, eu vou comer tudo porque parece que eu tô despedindo da vida, né? Isso é pensamento de quê, gente? Escassez. Kathleen, boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando, viu? Pensamento de escassez. Se eu tenho que comer tudo hoje, eu tô com uma mente escassa. Se eu tenho que gastar tudo hoje, porque a partir de segunda-feira eu prometi que eu não vou mais usar o cartão, escassez. E a escassez e a procrastinação, elas andam juntas. Porque quanto mais eu procrastino, eu vou ficando o quê, gente? Eu vou ficando com preguiça de fazer as coisas. E se eu não entendo que aquilo ali não tá legal pra mim, eu continuo naquele movimento. Eu tô falando que eu vou fazer dieta, eu tô falando que eu vou fazer academia, eu tô vendo que eu não tô dando conta de subir 4 lances de escada, tá doendo tudo, tô ficando sem fôlego, não tenho força, mas eu continuo procrastinando porque eu não consegui me ver lá na frente. Eu não tenho uma mente que pensa de forma abundante, porque eu tô tão enfiada na procrastinação que ela traz pra mim a escassez. É igual a gente, né? Vai num restaurante, self-service. Você tá num restaurante, rainha, no self-service. Cris, que saudade! Você tá num self-service. E aí, na sua vez de servir, deixa eu só tomar uma água aqui. Gente, tá fazendo sentido essas coisas que eu tô falando, né? Vocês estão tão caladinhos nesse chat aí. Manda um fogo aí pra eu entender que tá entendendo, né? Manda alguma coisa. Pode perguntar, tá? Essa live aqui é pra gente poder conversar mesmo, pra gente poder ficar próximas, pra eu poder, né, aprender com vocês e vocês aprenderem comigo, tá? Então, vamos lá. Eu estou no self-service. Na minha vez de servir, só tem um pedaço de carne. E tem uma pessoa que acabou de passar na minha frente. Aí, o que eu faço? Acelero. E vou lá pegar aquele último pedaço de carne. Só tem ele. Você tá num self-service. Tem tudo. É só você falar assim, olha, dá pra trazer mais um pedaço de carne? Dá pra trazer mais carne que acabou aqui? Eles vão lá e vão buscar e vão repor. Agora você tá lá brigando pelo último pedaço. Assim a gente faz na nossa vida quando a gente procrastina. A gente fica o tempo todo brigando pelo último pedaço. Brigando pelo... Sabe, o último tempo de entregar aquele negócio é a hora que você vai. Na hora que não dá mais pra resolver as finanças, é a hora que você pensa em procurar ajuda. Na hora que você vê que tá todo mundo prosperando e você tá ficando pra trás, ou que ninguém tá prosperando, mas você tem vontade de fazer diferente, você tem que procurar ajuda. As pessoas no ambiente que a gente vive, às vezes, elas não têm a mentalidade, talvez, que você tenha. Eu lembro quando eu era criança, quando passava um avião lá no céu, eu falava assim, um dia eu vou voar num desse. Eu vou andar num avião desse. E todo mundo ria, porque na minha infância, gente, andar de avião era muito caro. A minha mãe tinha andado de avião uma vez, porque minha mãe trabalhava para uma família que tinha muito dinheiro e eles viajaram para Recife e levaram a minha mãe, mas a minha mãe foi como empregada para poder servi-los. Eu queria ir para poder fazer uma viagem de avião para poder desfrutar, porque eu tinha aquele direito. E eu pensava, um dia eu vou andar nesse avião. Eu pensava, um dia eu vou aparecer na televisão. E todo mundo ria. Eu falava que um dia eu ia escrever um livro. E todo mundo ria. E aí? Se eu tivesse procrastinado? Se eu tivesse acreditado? Se eu tivesse parado? Se eu não tivesse ido fazer? Entende? Então, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas da nossa família, elas não têm essa visão. Eu nem sei por que eu tinha. Porque assim, né? A gente nasce... a família ali, a gente acaba convivendo com aquelas pessoas e a gente acaba, né, tendo ali a nossa genética desenvolvida, porque é 50% a sua genética que manda, então você já tem ali, né, uma probabilidade de continuar igual as pessoas da sua casa, da sua família. E aí nasce uma pessoa que começa a sonhar muito, nasce uma pessoa que quer ler, que quer estudar, que quer fazer uma faculdade, numa família de ninguém, numa família em que ninguém tinha feito faculdade.
Por quê? Porque era caro, porque não tinha dinheiro. Isso é o quê? Crença. Quando a gente está focado nas crenças, a gente vai procrastinar. A gente vai procrastinar. Se eu estiver focada na crença de que dinheiro é difícil, eu vou pegar alguma oportunidade na minha vida? Não vou. Por quê? Porque é difícil. Entende? Então, a gente precisa entender o nosso comportamento com o dinheiro, as nossas emoções com o dinheiro. Por que que você procrastina? Tem uma emoção aí. Pra mim, estudando para poder vir falar para vocês e tudo que eu tenho estudado, né? E eu gosto muito de estudar sobre emoções e dinheiro, comportamento financeiro, tá? Finanças comportamentais. E aí eu comecei a perceber uma coisa, duas coisas que eu tinha muita dificuldade. E eu comecei a buscá-las ano passado, tá, gente? Então, só para vocês entenderem que como que a gente resolve uma procrastinação na nossa vida. Ou como que você, né, de repente, uma situação minha pode te ajudar a mudar aí, tá? Ei, Márcia, um beijo. Como que a gente faz? Por exemplo, eu tinha muita vontade de entrar na academia e fazer a academia direitinho. Porque eu nunca fiz a academia direitinho. Sempre fui, né? Teve uma fase que eu fiz até direitinho, mas eu fazia o quê? Dança, né? Queria fazer a dança, que eu achava que era uma coisa mais fácil. Eu não levo jeito pra musculação. Muitas pessoas falaram isso pra mim. Você é pequena, você não leva jeito pra musculação. Você é desengonçado, como é que você vai agachar na academia, né? E aí, as coisas que eu ouvia quando eu era criança lá, na hora que eu ia dançar, que me apelidavam, né? Aqueles apelidinhos, aquelas coisas ruins, né? Madeira, aquelas coisas que não eram boas. Quando eu fui na primeira aula, deixa eu ver o que a mais falou, minha consultora financeira da clínica, com certeza a melhor. Um beijo. A melhor é você cuidando de mim. Então, gente, quando a gente, né, só que tava no meu inconsciente. Eu chegava na academia e eu pensava assim, eu sou fraca, eu não consigo levantar esse peso. Aí eu não levantava. Aí eu ia procurar uma coisa mais fácil. Aí eu chegava na academia de novo, eu via as mulheres fazendo lá o agachamento, né? Que a gente tem que agachar, né? Tem que agachar se você quer ficar forte, bonita, sarada, né? Você tem que fazer, tem coisas que a gente tem que fazer. E eu via, eu queria fazer, mas eu não conseguia, porque eu lembrava lá do apelidinho, você é dura, você não consegue, né? Ah, não sabe rebolar, não sabe agachar, não sabe... Na minha época era a música do Tchan, né, gente? Não sei qual que é a idade de vocês, mas era a música lá do bota a mão no joelho, dá uma agachadinha. E eu nunca dançava aquele negócio porque eu pensava assim, se eu for dançar, todo mundo vai me criticar. E a mesma coisa eu levei pra academia. Se eu for fazer isso aqui, eu vou receber uma crítica. Aí eu fui fazer uma aula de dança. Tinha que dançar, tinha que ir axé, tinha que pôr a mão no joelho, tinha que agachar. Aí eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me atrapalhar. Eu vou ser criticada. Eu sou a mais feia dessa sala dançando essa música. E aí eu deixava pra depois. E eu sempre prometia pra mim que eu ia voltar, mas eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Eu fui entender isso tem pouco tempo, que isso estava no meu inconsciente. As coisas que eu estava ouvindo, né, fazia eu começar a atividade física e parar. Fazia eu procrastinar. A mesma coisa, gente, acontece às vezes com a dieta, né? Você ouviu tanto que você era, sei lá, aqueles apelidos que as pessoas colocam na gente, né? Ontem eu até trouxe pra vocês aqui, né, o apelido que eu recebi na 8ª série. Então, peraí, se eu era gordinha, pneu de fusquinha, pra que eu vou fazer dieta? Eu vou começar e vou parar. Porque o meu inconsciente, lá no meu inconsciente, aquilo me feriu, ficou comigo e eu preciso ir lá resolver isso. E se eu não for resolver isso, se eu não entender qual que é, né, a emoção que eu tenho quando eu começo a fazer uma dieta e paro, por que eu não continuo? Por que eu procrastino? Por que eu tô vendo que eu não tô bem, a minha saúde não tá bem e eu não consigo buscar auxílio? E eu não consigo cumprir aquilo que eu prometi pra mim mesma? Porque tem uma emoção. E você precisa entender qual que é essa emoção. Porque aí você vai fazer as pazes com você. Você me inspirou. Hoje faço academia 4 vezes na semana. Ainda não amo, mas sei que preciso. Gente, eu também não amo, não. Eu já falei aqui várias vezes, né? Eu não escondo de vocês as coisas, não. Eu vou porque precisa. Ainda mais mulher, né? Já passei dos 40. Então, eu vou porque preciso. E quando a gente chega lá e a gente entende por que a gente estava correndo para não sentir aquela dor daquela criança que foi, né, zoada, apelidada, né? Tudo isso acontece com a gente e faz a gente procrastinar sem a gente nem saber. Então, o impacto emocional da procrastinação, ele é muito ruim, porque é a sensação de que a gente não consegue sair do lugar. A gente parece que é incapaz.
né? E isso não é verdade, porque essa não é a nossa verdadeira essência. Então, quando eu tô no mundo procrastinando, imagino Deus olhando lá de cima e falando assim: ai meu Deus, não foi isso que eu desejei pra você, minha filha. Eu te mandei aí nesse mundo arregaçar as mangas e ser próspera. Eu te mandei cuidar da sua saúde. Foi semana passada, se eu não me engano. A gente estava lendo... foi o livro de Daniel na Bíblia. E aí conta que quando o rei mandou buscar todos os jovens que tinham bastante conhecimento, né? Por quê? Porque ele queria aqueles jovens do lado dele. Ele queria fazendo campanha na live com minha esposa Michele. Fazendo companhia, ou caminhada. Caminhada, que bom, gente. Casal que anda junto, cresce junto, tá? Então, lá ele falava assim que o rei mandou eles beberem vinho, comer carne, comer um monte de comida lá que não tinha, né? Que não era tão saudável. E Daniel, ele falou assim, né? O profeta, ele vira e fala, pra mim e pros meus amigos, eu quero que traga só legumes. Eu não vou beber vinho todos os dias, eu não vou me embriagar todos os dias, eu não vou comer esse tanto de comida que o rei tá mandando pra mim todos os dias. Eu não vou comer essa comida do rei. Então, olha pra você ver, quando a gente lê na Bíblia, as pessoas elas tinham esse cuidado com a alimentação. Porque nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos. E isso sai pela nossa boca. Se eu tô vendo coisa ruim, eu vou falar sobre coisas ruins. Se eu não tenho ninguém na minha vida que me dá um up, que, sabe, vai lá em mim, fala, vai, sacode. Tipo, a Márcia fez comigo, a Márcia tá aqui. A Márcia é minha cliente. Mas teve um dia que a Márcia me deu um sacode. Então a gente precisa ter pessoas na nossa vida que olham pra gente e falam assim, olha, você pode mais, faz diferente, você vai crescer mais. Para de comer essa gordura. Para de procrastinar com as coisas que você falou que ia fazer. Vai lá e faz as suas anotações financeiras. Para de procrastinar com a sua própria vida. Porque você veio aqui para poder prosperar e crescer. E muitas vezes a gente não tem esse apoio, né? Ou então quando a gente não tem essa sabedoria. O rei mandou Daniel comer um monte de coisa que ele não tinha nada a ver. Porque ele sabia o propósito dele, ele tinha visão e ele tinha clareza do que ele queria para a vida dele. Do Deus que ele servia também. E aí o rei mandou lá um banquete para ele. Se a gente, numa hora dessa, sem direção, sem clareza, sem propósito, procrastinando na vida, o que a gente faz? Senta na mesa do rei e come tudo. Ainda tira uma foto e posta no Instagram. Eu no banquete do rei. Né? Sem nem saber com quem que você está se misturando. E aqui, quando a gente fala da procrastinação, ela tem muito a ver com o ciclo que a gente vive. Entende? Márcia, surreal quanto sua mentoria financeira mudou a saúde da minha cliente e da minha vida. Amém. A gente precisa, gente, entender sobre esses impactos emocionais que causam na gente e entender sobre mudança de mentalidade. Quando a gente tem uma decisão para tomar, a gente precisa entender o que a gente tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Né? Então, na verdade, tem uma dica aqui para vocês que eu aprendi, né? Quando eu fiz lá nos meus treinamentos. Falava assim, troque o que eu tenho que fazer por o que eu escolho fazer. O que você escolhe fazer para poder parar de procrastinar? O que você escolhe a partir de agora? Colocar de tarefa nova aí na sua vida. A sua rotina já está pronta, mas talvez ela não esteja funcional. Não tem espaço para tomar uma água, aí você procrastina, daqui a pouco eu vou lá e tomo água. O que você faz? Pega uma garrafinha de água, põe do seu lado, em vez de ficar procrastinando, né? Eu não vou começar a fazer a dieta. Por quê? O que você escolhe fazer? Olhando para você hoje, olhando para as coisas que você colocou lá no papel, que você queria para o seu 2025. Se é que você ao menos se deu o trabalho de anotar, né? Tem gente que o negócio só fica aqui na cabeça. E daqui, gente, se você não vê, se você não lê, se você não se relembra daquilo, vai esquecer. E não vai cumprir. Não vai cumprir. Porque a gente precisa anotar. Quem faz a minha mentoria sabe que eu mando anotar muita coisa. Eu falo, gente, anota. Mas é um bloco de nota? Não, é papel e caneta na mão.
Por quê? Que você precisa entender aquilo que você está escrevendo. Você precisa ler, você precisa, sabe, ter aquilo com você. Porque senão, cai no poço do esquecimento. E você vira um procrastinador. Aí eu chego pra você, no final do ano, e falo assim, e aí, aquilo que você falou pra mim que quer fazer. Um propósito que você tinha, por exemplo. Um projeto. Eu gosto de falar de projeto, porque projeto é grande e dá trabalho. Né? A gente fica escolhendo coisinhas fáceis para poder fazer, só que elas não tiram a gente do lugar. E quando a gente está envolvido com um projeto, a gente é sacudido, balançado, dá errado, você aprende com os erros e você cresce quando você está em grandes projetos. Talvez o projeto as pessoas estão olhando e falando assim, isso não vai dar em nada. Mas começa a fazer um projeto e depois você me conta se você conseguiu ficar procrastinando. Porque ele te pede a sua atenção. E você precisa se mover para poder fazer. Agora, quando eu sou uma grande procrastinadora, eu sequer tenho vontade de participar de um projeto. Tudo eu digo não. Por causa de quê? Por causa da minha mentalidade de escassez. Eu não vou dar conta, eu não fui feita para isso, eu não sei mexer com isso, eu não tenho compromisso com o meu futuro. Entende? Quando você tá correndo de tudo aí, ó, de todos os projetos, você tá querendo só o fácil, você não tem responsabilidade com o seu futuro, compromisso com o seu futuro. Porque pra gente aprender, a gente tem que pegar grandes projetos, a gente tem que errar. O erro é o caminho pro acerto. E a gente muitas vezes não quer errar, a gente quer fazer tudo certo, né? Vocês acham o quê? Que eu cheguei aqui no Instagram e já deu tudo certo? Lógico que não, gente. Lógico que não. Vocês acham que tudo que eu pego pra fazer, já funcionou? Não, quebra a cabeça, refaço, olho de novo, reviso. Aí tem vezes que eu mesma me pergunto, por que que eu prometi pra mim que eu ia... Por que que eu inventei de mexer nesse projeto? Porque dá trabalho. Semana passada a gente tava num café de mulheres. E eu peguei aquele projeto pra poder fazer. Minha missão era colocar 200 mulheres lá no evento. E dá trabalho. Você responder 200 mulheres, você passar endereço para elas, você mandar as coisas elas não lerem, depois elas virem te chamar no particular. Você falar com elas, tem um dia para poder se inscrever, vai até dia tal. E elas não se inscrevem, procrastinam e depois vem atrás de você querendo uma vaga. Dá trabalho. E depois você ter que organizar todo o ambiente para poder receber elas, receber bem, porque você vendeu isso para elas. Você vendeu algo bom para elas e você não pode entregar nada pequeno para as pessoas, nada. Ellen, é tão mais fácil quando temos a planilha. Eu demorei para aprender, mas é um trabalho que deixa a vida fácil. E deixa mesmo. Deixa. E, quero falar para vocês, né? O que a gente vai fazer para a gente poder sair dessa procrastinação? Porque aquilo que eu falei, quando a gente está procrastinando, é porque a gente também tá com a nossa, né? A gente tá com uma mentalidade de escassez muito grande. Então, quando eu fico só, amanhã eu faço, depois eu vejo, amanhã eu vejo as minhas finanças, tá. Você manda pra pessoa o negócio falando das finanças, a pessoa vai e fala o quê? Depois eu vejo isso. Agora não tem dinheiro, não. Gente, quem não tem dinheiro não tem dívida. Se você tem dívida, você tem dinheiro. Você só tá colocando o seu dinheiro num lugar que não te ajuda a sair de onde você tá. Por quê? Porque a gente primeiro tenta fazer sozinho, não é? A gente tenta fazer sozinho. Só que eu falo pra você tentou fazer uma coisa 3 meses sozinha e você não deu conta, pode esquecer, busca ajuda. Porque você vai procrastinar nessa tarefa. Entende? Por exemplo, eu não sei... o que? Vamos supor, pegar alguma coisa aqui do trabalho da Márcia. Eu não entendo nada de estética. Nada vezes nada. Mal comecei a usar agora, né, Márcia? Um protetor, as coisas, por quê? Porque dei um melasma. Se eu tivesse conhecimento, se eu tivesse buscado ajuda quando surgiu a primeira manchinha no meu rosto, a pessoa teria resolvido pra mim. Agora não. O que a gente faz? A gente deixa o negócio chegar lá na hora que tá te incomodando. Na hora que você fala, não, agora doeu. Aí agora eu vou lá. Aí eu chego lá, só que aquilo ainda não é minha prioridade. Tô falando pra vocês porque é o que acontece, né? Aí eu procrastino, eu falo assim, tá, depois eu vejo isso. E esse depois, muitas vezes, nunca chega. E aí depois,
né? Você já passou anos sentada na cadeira com o mesmo comportamento, não cresceu, não expandiu para lugar nenhum, não conheceu gente nova, não resolveu os problemas que você tinha, agora você tem até mais, porque você está envelhecendo. Por quê? Porque você deixou para amanhã. E o amanhã chega. Tem uma pesquisa da Serasa que fala que, né, a cada 10 mulheres, 4 mulheres vão ficar na extrema pobreza. Por quê? Porque depende financeiramente do marido. E não tá olhando para isso. E tá deixando para amanhã. E esse homem, no dia que ele foi embora? E no dia que ele pode ir embora por vários motivos. Ele pode vir a falecer. Ele pode te largar. E você tá aí fazendo o quê? Contando com o dinheiro dele pro resto da vida. Mentalidade de quê? De escassez. Por mais que a gente tenha uma pessoa que é nosso parceiro do nosso lado, a gente precisa procurar saber sobre finanças. A gente precisa procurar ter o nosso dinheiro. Isso é bom pro casal, porque vocês vão crescer. Sabe aquele investimento que vocês não conseguiram fazer até hoje? Vocês vão conseguir fazer junto muito mais rápido do que deixar um sozinho. Agora, não olha para isso, não sabe, nem conhece a estatística, né? Eu tô com dificuldade de quê? Deixa eu ver uma estatística aqui no Google sobre isso para eu saber o que me aguarda. Porque você quer virar estatística? Eu não quero. Então, quando eu comecei a falar do dinheiro, foi por quê? Porque eu passei por isso, né? Eu deixava pra lá, eu era casada com um contador. E eu falava, ele faz, ele resolve. Ele, deixa pra lá, ele resolve. Minha declaração do imposto de renda, nem pensava nisso, ele resolve. E aí, depois, um belo dia, essa pessoa foi embora e eu fiquei sem saber nada do financeiro. Entende? Então, quando eu tô falando pra você aqui sobre para de procrastinar com coisas que são importantes pra sua vida, é porque eu tô te falando porque eu fiz. E eu sei o resultado. E a conta não é boa, não é fácil de pagar. Entende? Ela chega, o amanhã chega. E você precisa entender isso para você poder começar a agir agora. Mas como que eu vou fazer? A primeira, tudo vocês põem dificuldade. E lembra que eu já falei, a vida é um banquete. Se eu tô sinalizando que eu quero as coisas, eu vou começar a me movimentar. E as coisas vão começar a surgir na minha vida. Agora, não é eu sentada na cadeira que vai aparecer as pessoas batendo na minha porta. É eu que me coloco a serviço das pessoas. Sou eu que me coloco a serviço do mundo. Sou eu que levanto a minha mão e falo, tô aqui. Você tá precisando de uma consultoria financeira? Tô aqui. Você tá precisando de uma planilha? Vem cá que eu te mostro. Eu tenho uma. Eu te ajudo. Então, é você que tem que se colocar a serviço das coisas, das pessoas. É você que tem que entender que você, quando serve, é útil pro mundo. E as pessoas, elas querem ter do lado uma pessoa que seja útil. Querem ter do lado uma pessoa que seja, né, uma pessoa bem-humorada. Uma pessoa que não vai falar assim, comecei a dieta ontem e não consegui fazer. Aí agora, vou chorar. As pessoas querem uma mulher que chega e fala assim, olha, esse ano eu coloquei aqui que eu vou fazer isso, isso, isso. Já comecei isso aqui, tô fazendo tal coisa. Assim que eu finalizar isso aqui, eu vou partir pro próximo ponto. E depois desse próximo ponto aqui, eu vou para esse degrau. E até o final do ano, eu vou estar faturando tal valor. Eu vou estar fazendo tal coisa. Eu vou ter visitado esse país que eu tinha vontade de conhecer. Eu vou ter levado a minha família para poder fazer a viagem que a gente tanto deseja. Dentro das suas condições. Você pode fazer isso, você pode gerar prosperidade. Mas o que acontece é que a gente não quer fazer dentro das nossas condições. A gente quer fazer dentro da condição da Virgínia, influenciadora lá, que mostra a casa, a mansão dela, a vida dela, com 5 babás, e você quer aquilo. Eu sou essa estatística, meu marido faleceu. Nossa, Nara, sinto muito. Não estava pagando INSS e fiquei sem pensão. Aprendi a trabalhar para sustentar meu filho. Gente, pode printar isso aqui, rainha? Vou printar, gente. Vou tirar até o telefone aqui para printar, porque só para vocês verem, né? Quando a gente tá falando, muitas vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Quando eu tô contando essas histórias aqui, ó, a gente acha que isso vai acontecer só na vida do outro. Na nossa, não. Né? Na nossa vida não vai acontecer isso. Só que, infelizmente, às vezes acontece. E é por isso que a gente tem que se preparar. Pra gente poder enfrentar os nossos problemas. Tá preparado para poder passar por essas dificuldades, esses desafios, né? Eu contei pra vocês
em uma outra live, mas eu não vou trazer esse assunto agora, né? Como é que foi quando eu perdi a minha mãe, né? Então isso tem 9 anos. E isso, olha, essa estatística ela é do ano passado, Nara. Tem 9 anos que você passou por isso. E essa estatística do ano passado que a Serasa mandou pra gente falava sobre isso, sobre essa questão das mulheres, né, ficarem mais pobres. E a mulher também, gente, procrastina mais, sabia? Nós somos mais procrastinadoras do que os homens. Por quê? Porque a gente pega um tanto de coisa pra fazer. Esse negócio da gente ser multitarefa, eu não sei quem que inventou isso. Por quê? Por quê, rainha? Porque a gente pega tudo pra fazer. A gente dá conta de tudo. Não, eu dou conta, pode deixar que eu faço. Eu te ajudo, eu resolvo. E aí quando você vê, você tá lá procrastinando. Você não tá fazendo as coisas como você deveria. E isso atrapalha muito a gente a ter foco. Nós mulheres, né? Qualquer coisa tira o nosso foco. Então a gente precisa ter ainda um pouquinho mais de atenção com essa situação de ser procrastinadora. Principalmente quando a gente quer prosperar. Então a gente precisa mudar o nosso foco. Entender que o que é importante, o que eu escolho fazer. Se eu sei que pra mim, por exemplo, fazer atividade física à tarde é ruim, eu tenho que acordar e ir. Se eu sei que se eu não fizer meu devocional na hora que eu acordo, eu não vou fazer mais, eu tenho que fazer na hora que eu acordo. A gente se conhece, gente, é pra isso. Não é pra gente fingir que a gente não sabe quem nós somos, não. Porque tem muita coisa que a gente sabe, né? No que a gente é bom, no que a gente não é, que horas que eu enrolo mais, que horas que eu enrolo menos. Aí, por exemplo, as finanças. Eu tenho pavor de planilha, vamos supor. Eu já fui essa pessoa, hoje não sou mais não, tá? Eu não gosto, eu não entendo nada daquilo, pra mim aquilo é chato. Eu vou deixar pra mexer nisso no final do meu dia? Lógico que não. Por quê? Porque eu já gastei energia o dia inteiro. O que o meu corpo quer, o que o meu cérebro quer? Quer conforto, quer ficar quietinho agora. Aí eu vou lá e vou me pegar a planilha pra poder fazer agora. 9 horas da noite, depois que eu tive um dia estressante, cheio de coisas que eu tive que resolver. Vai dar certo? Não vai. Você vai começar e não vai terminar. Você vai falar, amanhã eu faço. Aí amanhã você vai lembrar da sensação ruim que você teve na hora que você tava preenchendo aquele negócio. E você vai falar assim, nossa, é palhaçada. Eu não sei fazer isso. Deixa isso pra lá. Muito legal aquilo que a Ellen fala, mas não é pra mim. Por quê? Porque você foi fazer na hora errada. Você procrastinou. Você não escolheu fazer na hora certa. Então a gente também tem que ter esse discernimento de entender como que é o nosso comportamento pra gente poder colocar essas atividades no nosso dia na melhor hora possível. Se é na hora que eu acordei, é na hora. Então eu vou tirar um sábado de manhã. Um dia que eu tô tranquila de manhã. Não vou mexer com isso no final do meu dia. Que eu vou ficar estressada. Que vai ser chato. Vai ser horrível. Então a gente precisa o quê? Autoconhecimento. Mas a gente não quer se conhecer. A gente quer conhecer as outras pessoas, mas não quer conhecer a gente. Eu pergunto aqui pra você. Me fala 3 qualidades suas. Sem pensar. Quem consegue colocar aí? A grande maioria não coloca. E lembra que eu falei sobre a questão da prosperidade? Isso é o quê? Por que eu não coloco? Porque muitas vezes eu não me acho boa o suficiente. Vou colocar isso aqui, as pessoas vão pensar que eu estou me achando. Mas se você tá aqui, rainha, é porque você se acha. Você quer mudar. Entende? Você é parecido comigo. Aquela menininha que tava lá no meio da terra, mas quando viu um avião passando lá no céu, fala assim, um dia eu vou andar no avião. Um dia eu vou aparecer na televisão. Porque a gente se conecta com pessoas que são parecidas. Eu não tô na energia da escassez pra trazer pra cá a rainha que não sabe nem a qualidade dela. Você sabe, e muitas vezes você tem medo de assumir pra você mesmo no que você é boa. E aí você procrastina um monte de outra coisa e fica lá, né? Atrapalhando seu crescimento. Aí, Cris, já gosto. Comunicativa, inteligente, não tenho vergonha. E ainda coloca aí, ainda fala inglês fluente. A Cris é sensacional. Todas nós aqui somos. Mas a gente tem que se reconhecer. A gente tem que ter essa coragem de colocar em público aquilo que nós somos de melhor. É assim que a gente atrai a prosperidade para nossa vida. Aí, se você não abrir a boca para falar no que você é boa, é porque você tá abrindo a boca para falar naquilo que você não é. Tá usando seus dedinhos para digitar coisas que você não é. Entende? Tá acreditando nos apelidinhos que você recebeu lá da sua infância.
E aí você procrastina, você não faz as coisas, você não tem compromisso com o seu futuro, você não tem compromisso com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu trabalho, com a sua mudança, com o seu crescimento. E um dia, se Deus quiser, você resolve, né? Um dia. Se não for 2025, um ano aí vai. Eu ainda tenho um pouco de vergonha. Não tenha. Não tenha. Pessoas envergonhadas, tímidos, não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que tô falando isso não, gente. É a Bíblia, né? Que fala que tem que ter ousadia. Ousadia. Então, a gente tem que assumir o que a gente é. Tem certeza, Michele, que você sabe quais são as suas qualidades. Mas você se esconde. Quem esconde não prospera. Você quer prosperar? Então, para de ser escondida. Né? Tem uma aula, gente. A Márcia, eu nasci sem vergonha. Gente, a Márcia é uma figura. Às vezes, conversar com ela 10 minutos, você ri os 10 minutos. De tanta coisa interessante que essa mulher tem pra falar e divertida, né? Então, tem muitas rainhas lindas aqui. E, Michele, você tá aprendendo, tá? E eu espero que você saia dessa semana aqui, ó, até o final dessa semana, que você escreva aqui pra gente 3 qualidades suas. É o desafio que eu vou te fazer, tá? A gente tem que se reconhecer naquilo que a gente é boa. Isso não é arrogância. Quando eu fui dar uma palestra uma vez na igreja, a primeira vez que eu conheci a pastora Juliana, vocês me veem muito com a pastora Juliana, né? E a pastora Juliana falou no evento que ela tinha me achado, no primeiro dia que ela me conheceu, ela falou assim, nossa, essa menina é muito arrogante. Mas por quê, gente? Porque eu já cheguei falando naquilo que eu era boa. Entendeu? Então, as pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Mas foi do dia pra noite que você ficou assim, Ellen? Não, gente, antes eu era bicho do mato, caladinha, tímida. Porque, lembra quando a gente é criança, a gente não sonha? Eu não falei que eu ia andar de avião? Nem sabia como. Mas aí, os adultos sabiam que a passagem era cara, que aquilo ali, pra mim, naquela condição que eu tava, na cabeça deles era impossível. Na minha não era, porque eu era uma criança. Então, quando a gente não tem essa questão de julgamento, sabe, ser criança é muito bom, né? Criança sonha muito, criança vai na lua, criança sai daqui, viaja pro mundo inteiro. Quando tá brincando, eles contam altas histórias. Então, a gente, quando é criança, a gente não pode perder essa essência, sabe? De acreditar naquilo que a gente não tá vendo, que a criança, ela é assim, ela não se importa. Eu vou ser médico, eu vou ser jogador de futebol. A criança, ela tem essa essência. E a gente tem essa essência da criança dentro da gente. Só que a gente ficou com aquela criança que o povo mandou calar a boca, que o povo falou que você não vai, porque aquilo ali é casa. Você nem sabe o que você tá falando, menina. Como é que você vai andar num avião se você tem noção? Né? As coisas que a gente escuta. Só que a gente não fica com isso, entende? Então você acessa a sua criança, a sua criatividade, para você poder chegar em outros lugares, para você poder fazer aquilo que você sempre sonhou. Parecia impossível, mas é possível para qualquer um. É possível para qualquer um. Desde que eu entenda isso, sobre isso. Falando, aquilo que a gente vê é aquilo que a gente deseja. Se eu só tenho do meu lado pessoas que reclamam, pessoas que procrastinam, pessoas que não cuidam da saúde, pra mim vai ser normal também ter esse comportamento. Mas, opa, peraí. Eu vi aqui que tem um mundo melhor. A Márcia, um dia nós duas conversando, e ela me falou que viu numa revista. Eu achei muito interessante. Ela falou que viu numa revista uma mulher num ponto de ônibus com um bebê no braço e chorando, e uma mulher chorando em Paris. Não foi, Márcia? Acho que foi isso. Uma mulher toda bonita, bem sucedida, tava sofrendo também, mas tava sofrendo em Paris. Aí a gente às vezes brinca assim, né? Melhor chorar em Paris. E não é que é mesmo, gente? Não é que é mesmo? Por quê? Porque alguma coisa, uma hora a gente vai chorar. Então até o lugar que a gente vai chorar, a gente pode escolher. Entende? Uma hora a gente vai sofrer, mas a gente pode escolher como que a gente vai passar pelo desafio, pelo sofrimento, pelas dificuldades, né? Boa noite, rainha. Muito melhor, né? Muito melhor. Então, a gente, até nisso, sabe? Porque a gente sabe que a gente vai passar por dificuldade, mas a gente pode escolher qual que é a forma que eu vou escolher passar por isso. E tem gente que procrastina até na dificuldade, procrastina tanto que tem depressão. Fica com depressão. Por quê? Porque não consegue resolver aquelas coisas, aqueles problemas. Aí se entrega. Aí fica com depressão. Então, isso também começa com a sua procrastinação. Então, a gente precisa saber o quê? Como que eu resolvo de uma forma suave e tranquila as coisas que acontecem na minha vida.
Chorar em Paris tomando um bom vinho é bem melhor. Eu quero ir rir em Paris, né? Em nome de Jesus. Mas eu acredito, a gente tem que escolher qual que é a forma que você vai passar pelo sofrimento, sabe? Então, quando você não é procrastinadora. Cada vez que você age, você está construindo seu futuro. Lembra disso a partir de amanhã? Cada vez que eu ajo, que eu faço alguma coisa, eu estou construindo o meu futuro. E o futuro, gente, é logo ali, ele chega. Outro dia eu tava essa menina lá, olhando o avião, tudo passando na minha cabecinha. Agora eu tô aqui. Passa assim, ó. A gente acha que vai demorar, mas ele chega rapidinho. Vamos fazer um exercício pra gente poder encerrar? Eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. Em 2008 fui embora para trabalhar em um hotel em Dubai. Larguei tudo e fui. Em 2019 mudei para os Estados Unidos com o meu hoje ex-marido, com quem eu não estava feliz. Sofri nos Estados Unidos essa separação. E aí, olha só para você ver. A pessoa sonhou em morar fora, foi morar fora trabalhando em Dubai. Olha o joinha do iPhone. Chegou lá, conheceu uma pessoa, se mudou para os Estados Unidos, casou, o casamento não deu certo, ela passou pela dificuldade, que, né, divórcio não é fácil. Eu já passei por um divórcio, por uma separação, e a gente, né, ela escolheu aquilo que faz bem. Por quê? Às vezes a gente tá em situações que não são boas, e a gente fica procrastinando justamente porque a gente tá ali, sabia? Às vezes a gente tá procrastinando porque a gente não conseguiu tomar a decisão que a gente já sabia que deveria ter tomado, ó. Pensem sobre isso. Vamos falar do nosso exercício. Esses assuntos são profundos, aí a gente tem que falar lá dentro da mentoria, porque é muita coisa, tá? Vamos fazer... Como que a gente vai fazer para poder sair um bocado dessa procrastinação, tá? Eu fiz um exercício aqui, vou ler ele pra nós, tá? Vamos lá. A gente vai fazer a carta da mulher rica. Quem aí quer ser a mulher rica? Quem aí tá comigo, já levanta a mãozinha. A carta da mulher rica, o que a gente vai fazer? A gente vai criar clareza sobre o futuro que a gente deseja, né? Qual que é o futuro que você se sente merecedora de ter? Você vai escrever uma carta, vai pegar um papel, vai escrever uma carta como se você já fosse uma mulher próspera. E isso também, quando eu falo disso, eu falo do dinheiro, tá? Não tenham medo de falar de dinheiro, de escrever sobre o dinheiro, de falar pra você, mas esse mês eu quero faturar 50 mil. Anota esse número e fica olhando pra ele. Só olhar pro número vai resolver? Não. Então é por isso que agora eu quero que você pense o quê? Agora eu preciso agir. A gente vai fazer a nossa carta. E aí eu quero que você pegue um papel, pegue uma caneta e você vai escrever aí a mãozinha como se você já fosse uma mulher próspera. Você vai começar com... Como que você gostaria de ser chamada? Por exemplo, né? Oi, rainha. Se eu escrever uma carta pra mim. Oi, rainha. Parabéns, você finalmente conquistou tal coisa. O que você quer pra sua vida? Você vai colocar isso na sua carta, né? Você vai se cumprimentar, escrevendo essa carta pra você. Depois você vai descrever qual que é, né, a vida financeira que você sonha em ter. Quanto que você ganha nessa vida? Onde que você mora? Como é que você se sente? Você vai colocar tudo isso na carta, tá? E depois você vai listar 3 atitudes que essa nova versão sua, tá? Essa versão de você mesma, né? Que você já topou chegar lá. Essa mulher já existe. Lembra que você é próspera. Essa mulher já existe. Você vai colocar quais são as 3 atitudes que essa mulher tem. 3 atitudes diárias que essa mulher tem. O que ela faz? 3 coisas que ela faz todos os dias para poder ter essa prosperidade, tá? Depois, você vai assinar essa carta e você vai ler essa carta todos os dias durante uma semana. Por que eu tenho que ler essa carta todos os dias durante uma semana? Porque é seu sonho e você precisa olhar para ele. E quando você olha para o seu sonho, você vai estar fixando ele no seu inconsciente. Então, você vai ler essa carta quando? Antes de dormir ou quando você acordar. Pra quê? Pra ficar no seu inconsciente. Por quê? Tá cheio de crença limitante lá e agora nós vamos colocar uma carta de gente feliz. A gente vai colocar uma carta de uma mulher que prosperou. Essa mulher já existe, ela é você lá no futuro. Onde que você mora? O que você sente quando você escreve essa carta? Quando você conta essa casa que você mora? O carro que você anda? Quais são as emoções que isso desperta em você?
Então, você vai colocar esses detalhes e você vai ler essa carta durante 7 dias, uma semana, tá? Ou de manhã, quando acordar, ou à noite antes de dormir. Pra quê? Pra poder ficar no seu inconsciente, rainha, tá? Por quê? Quando você olhar para as infinitas possibilidades que existem de você fazer outras coisas, procrastinar, né? Porque vai aparecer, gente, um monte de oportunidade de a gente ficar parado. Você vai lembrar lá no seu inconsciente que você tem 3 atitudes que você vai fazer todos os dias para você poder alcançar a sua prosperidade, tá? Oi, maravilhosa, você é impecável, abençoada, merecedora, você é filha do rei. Por isso que a rainha do financeiro nos chama de rainha. Isso mesmo. Isso mesmo. Somos rainhas. A gente não entendeu ainda a nossa identidade, né? Tem mulheres aí ainda que não entenderam a própria identidade. E quando eu falo rainha, no início, gente, as mulheres ficavam constrangidas comigo chamando elas de rainha. No início, até eu ficava constrangida de ser a rainha. Agora, hoje, eu já sei a minha identidade. Eu sou filha do dono do ouro e da prata, vocês também são. Então a gente tem que o quê? Tomar posicionamento, ocupar um lugar que a gente veio ocupar no mundo. E quando a gente fala sobre ser uma rainha, a gente tá falando, não é sobre, sabe, a gente impor as coisas. Uma rainha, ela governa para o povo. Ela governa para as pessoas. Ela quer o bem-estar das pessoas. E ela é amada pelas pessoas. Pela forma como ela reina. E você pode ter isso na sua vida, entende? A partir do momento que você decide entender a sua identidade, tomar posse dela, né? E também ter atitudes de rainha. Lembra que a gente vai colocar as atitudes na carta? É por isso. Não adianta só eu falar que eu sou uma rainha e não ter atitude de rainha. Quais são as atitudes que uma rainha tem? A vida de uma rainha não é fácil não, gente. Colocar uma coroa na cabeça e caminhar com todo mundo olhando pra você e algumas pessoas esperando você tropeçar e cair, a sua coroa quebrar, não é fácil não. Mas a gente pode ser aquela que ajeita a coroa da outra, né? Esse é o meu convite pra você, tá? Então, façam a carta de vocês pro futuro, tá? Essa carta pra sua mulher, pra essa mulher próspera que já existe aí em você. Leia essa carta durante os 7 dias, se comprometa com o seu futuro e coloque a partir de agora, né, essa frase na sua vida. O que eu escolho fazer hoje? Isso que eu estou escolhendo tá me levando para essa carta que eu escrevi, para essa vida de prosperidade ou não? Se não tiver, gente, é porque não faz parte. Pessoas, lugares, né, coisas que vão aparecer, se não fazem parte, se não vão te levar para essa realização, sabe? Você precisa aprender a abrir mão, se posicionar. A gente precisa fazer escolhas quando a gente quer parar de ser procrastinadora. E eu também tenho que fazer escolhas aqui, gente. Não é fácil. São escolhas às vezes difíceis, porque a gente às vezes quer fazer, né, o confortável, o que é mais fácil. Mas isso não traz crescimento para nossa vida, né? Eu tô falando para vocês pela minha experiência. Então, amanhã, né, nós vamos falar sobre como se posicionar no mundo e atrair mais dinheiro com aquilo que você já tem. E aí? Quem vem amanhã? Amanhã às 20 horas a nossa próxima live, tá, gente? Então, eu quero ver vocês aqui. E, lógico, quem fizer a cartinha, quiser me marcar lá, né, no Instagram falando que fez a cartinha, não precisa se expor, não precisa colocar a sua carta. Só coloca você escrevendo com um papelzinho, né? Lá, que você tá comprometida com o seu futuro, que você sabe o que você quer, quais são as atitudes que você vai ter, né? E me marca. E essa live, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Eu vou salvar ela, vou enviar o link dela lá no meu grupo VIP. Quem não tá no grupo VIP, fica atento que eu vou colocar o link lá nos stories e vocês vão conseguir assistir por lá, tá bom? E lembrando que quem tiver comigo todas as lives, em todas as lives, né, curtir, comentar, assistir a live lá, vai estar concorrendo ao sorteio de uma mentoria, né, que eu vou fazer, a mentoria em grupo, a mentoria financeira em grupo, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem com vocês? Estamos combinadas aqui amanhã às 20 horas? Vocês vêm? Amanhã eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês aqui nesses stories. Tenho uma surpresa incrível para mostrar para vocês. Então amanhã vocês acompanhem. Porque às vezes a gente pensa que não, né? A menininha lá da terra que olhava o avião no céu, amanhã vai estar num lugar assim, ó, uma mansão. E eu vou mostrar pra você, rainha. Porque você também pode, tá? Então, um beijo no coração de vocês. E até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau.